Olá! Seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Se você sonha com aprovação em concurso público, mas tem dificuldade de conciliar trabalho e estudo, chegou a hora de vencer esse desafio. Eu sei que não é fácil, mas essa é a realidade da maioria dos concurseiros. Se você busca métodos de como estudar para concurso público e trabalhar ao mesmo tempo, vem comigo! Método de ciclo de estudos. Essa é uma tática famosa entre os concurseiros que conquistaram a nomeação. Com o método, você organiza seus estudos de forma rotativa, levando em conta o número de horas semanais de estudo disponíveis. Nessa imagem, você tem a visualização de como é um ciclo de estudos de 5 matérias em 14 horas. Você pode concluir as 14 horas de estudo, ou seja, um ciclo completo, em 2 dias, 3 ou até mesmo em uma semana. Tudo vai depender do encaixe dentro da disponibilidade de tempo. Dica extra: ao definir o tempo de estudo de cada disciplina, leve em conta a relevância no edital, cobrança em provas passadas e o seu domínio próprio do conteúdo. Defina um local adequado para iniciar seus estudos. Escolha um lugar que te ajude a focar o máximo possível. Prefira um espaço confortável, silencioso, com uma boa conexão de internet, iluminado e sem distrações. Regue seus horários. Tente acordar um pouco mais cedo do que o seu horário habitual para aproveitar e estudar. Administre melhor seus momentos de lazer, estipulando um dia por semana ou um período do dia para descansar e se divertir. Você deve estabelecer horários fixos para suas atividades diárias, como horário de almoço. Otimize seu tempo disponível. Sabe aqueles 30 minutinhos após o almoço ou aquele tempo de deslocamento entre casa e trabalho? Eles podem ser transformados em momentos de resolução de questões ou revisões de conteúdo. Pode parecer pouco, mas meia hora por dia equivale a quase 3 horas se considerarmos de segunda a sexta. E aos fins de semana, quando tiver mais disponibilidade, é hora de se dedicar intensamente. Dica extra: organize suas férias para serem tiradas depois de sair um edital aguardado. Assim, você terá ainda mais tempo para se dedicar ao concurso visado. Claro, não é fácil renunciar à diversão, aos momentos de lazer, mas acredite, todo o esforço será recompensado no futuro. Domine as IAs. Se tem um assunto que está dominando a internet nos últimos tempos, certamente é a inteligência artificial. E sabia que ela pode ser muito útil nos seus estudos? Os diferentes aplicativos disponíveis gratuitamente podem ajudar com cronogramas, a organizar anotações, categorizar resumos e até transcrever aulas. Mas não custa reforçar: use as IAs com moderação. A tecnologia é muito útil quando bem utilizada, mas é claro, ela também não pode ser uma armadilha. Comece também a se preparar antes da publicação do edital do concurso visado. Levando em conta que você tem à disposição um tempo reduzido de estudos diários devido à rotina do trabalho, comece a estudar antes da publicação do edital. Dessa forma, você terá tempo suficiente para se preparar com mais tranquilidade e vencer todos os conteúdos da prova. Mas como eu vou saber que o concurso está chegando mesmo antes do edital, Seisk? Isso é muito simples, fácil, rápido e gratuito. Basta seguir a gente no perfil de concursos no Instagram. Por lá, trazemos notícias diárias sobre esse universo para você saber em primeira mão. Evite distrações na hora de estudar. Deixe o celular de lado. Nada de ficar acessando seu Instagram, TikTok, WhatsApp. Coloque o telefone num lugar afastado e ative o modo silencioso. Outro ponto importante: deixe ao seu alcance todos os materiais necessários, como água, livro e caneta. Reserve tempo para as revisões. Eu sei, você vai estudar muitos conteúdos na sua caminhada e a chance de esquecer algum detalhe é bem grande. Por isso, faça sempre revisões. Lembre-se do mantra: estudar sem revisar é o mesmo que não estudar. Lembrei de outro mantra que aqui é muito importante também para o marketing: assistir ao vídeo sem dar like é o mesmo que não assistir. Então aproveita e já deixa o like agora. Opte por cursos online. Cursos online são uma excelente opção para os concurseiros, afinal eles oferecem flexibilidade de horário e permitem que você estude no seu próprio ritmo, de acordo com a sua disponibilidade. No Seisk temos uma série de cursos EAD para sua preparação completa. Além disso, os professores especialistas elaboram cronogramas direcionados para que você saiba exatamente o que estudar em cada dia da semana, podendo adaptá-los dentro do seu ciclo de estudos. Acesse o site que está aparecendo aqui na tela para saber mais. Lembre, você precisa descansar. Descansar é fundamental para aumentar a produtividade nos estudos, já que o esgotamento físico e mental reduz a capacidade de aprendizado e pode levar a problemas de saúde, como síndrome de burnout.
A lista de cuidados essenciais inclui ter uma boa qualidade de sono, se alimentar bem e praticar atividades físicas regularmente. Por último, mas não menos importante, estudar para um concurso é um grande desafio. Não serão raros os momentos em que as pessoas ao seu redor estarão se divertindo enquanto você estará estudando. Em reuniões de família podem até surgir comentários como aqueles "e aí, não passou ainda?", mas apenas você saberá que está se dedicando em prol de um objetivo muito maior. Nós acreditamos que, com preparação e foco, a sua nomeação vem. E estamos sempre à disposição quando precisar. Combinado? Não se esqueça de nos seguir nas outras redes sociais para receber mais dicas e ficar por dentro das nossas novidades. Muito obrigada por assistir esse vídeo e até a próxima! Olá! Seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Se você sonha com aprovação em concurso público, mas tem dificuldade de conciliar trabalho e estudo, chegou a hora de vencer esse desafio. Eu sei que não é fácil, mas essa é a realidade da maioria dos concurseiros. Se você busca métodos de como estudar para concurso público e trabalhar ao mesmo tempo, vem comigo! Método de ciclo de estudos. Essa é uma tática famosa entre os concurseiros que conquistaram a nomeação. Com o método, você organiza seus estudos de forma rotativa, levando em conta o número de horas semanais de estudo disponíveis. Nessa imagem, você tem a visualização de como é um ciclo de estudos de 5 matérias em 14 horas. Você pode concluir as 14 horas de estudo, ou seja, um ciclo completo, em 2 dias, 3 ou até mesmo em uma semana. Tudo vai depender do encaixe dentro da disponibilidade de tempo. Dica extra: ao definir o tempo de estudo de cada disciplina, leve em conta a relevância no edital, cobrança em provas passadas e o seu domínio próprio do conteúdo. Defina um local adequado para iniciar seus estudos. Escolha um lugar que te ajude a focar o máximo possível. Prefira um espaço confortável, silencioso, com uma boa conexão de internet, iluminado e sem distrações. Regue seus horários. Tente acordar um pouco mais cedo do que o seu horário habitual para aproveitar e estudar. Administre melhor seus momentos de lazer, estipulando um dia por semana ou um período do dia para descansar e se divertir. Você deve estabelecer horários fixos para suas atividades diárias, como horário de almoço. Otimize seu tempo disponível. Sabe aqueles 30 minutinhos após o almoço ou aquele tempo de deslocamento entre casa e trabalho? Eles podem ser transformados em momentos de resolução de questões ou revisões de conteúdo. Pode parecer pouco, mas meia hora por dia equivale a quase 3 horas se considerarmos de segunda a sexta. E aos fins de semana, quando tiver mais disponibilidade, é hora de se dedicar intensamente. Dica extra: organize suas férias para serem tiradas depois de sair um edital aguardado. Assim, você terá ainda mais tempo para se dedicar ao concurso visado. Claro, não é fácil renunciar à diversão, aos momentos de lazer, mas acredite, todo o esforço será recompensado no futuro. Domine as IAs. Se tem um assunto que está dominando a internet nos últimos tempos, certamente é a inteligência artificial. E sabia que ela pode ser muito útil nos seus estudos? Os diferentes aplicativos disponíveis gratuitamente podem ajudar com cronogramas, a organizar anotações, categorizar resumos e até transcrever aulas. Mas não custa reforçar: use as IAs com moderação. A tecnologia é muito útil quando bem utilizada, mas é claro, ela também não pode ser uma armadilha. Comece também a se preparar antes da publicação do edital do concurso visado. Levando em conta que você tem à disposição um tempo reduzido de estudos diários devido à rotina do trabalho, comece a estudar antes da publicação do edital. Dessa forma, você terá tempo suficiente para se preparar com mais tranquilidade e vencer todos os conteúdos da prova. Mas como eu vou saber que o concurso está chegando mesmo antes do edital, Seisk? Isso é muito simples, fácil, rápido e gratuito. Basta seguir a gente no perfil de concursos no Instagram. Por lá, trazemos notícias diárias sobre esse universo para você saber em primeira mão. Evite distrações na hora de estudar. Deixe o celular de lado. Nada de ficar acessando seu Instagram, TikTok, WhatsApp. Coloque o telefone num lugar afastado e ative o modo silencioso. Outro ponto importante: deixe ao seu alcance todos os materiais necessários como água, livro e caneta.
Reserve tempo para as revisões. Eu sei, você vai estudar muitos conteúdos na sua caminhada e a chance de esquecer algum detalhe é bem grande. Por isso, faça sempre revisões. Lembre-se do mantra: estudar sem revisar é o mesmo que não estudar. Lembrei de outro mantra que aqui é muito importante também para o marketing. Assistir ao vídeo sem dar like é o mesmo que não assistir. Então aproveita e já deixa o like agora. Opte por cursos online. Cursos online são uma excelente opção para os concurseiros, afinal eles oferecem flexibilidade de horário e permitem que você estude no seu próprio ritmo, de acordo com a sua disponibilidade. No CEISC temos uma série de cursos EAD para sua preparação completa. Além disso, os professores especialistas elaboram cronogramas direcionados para que você saiba exatamente o que estudar em cada dia da semana, podendo adaptá-los dentro do seu ciclo de estudos. Acesse o site que está aparecendo aqui na tela para saber mais. Lembre, você precisa descansar. Descansar é fundamental para aumentar a produtividade nos estudos, já que o esgotamento físico e mental reduz a capacidade de aprendizado e pode levar a problemas de saúde, como síndrome de burnout. A lista de cuidados essenciais inclui ter uma boa qualidade de sono, se alimentar bem e praticar atividades físicas regularmente. Por último, mas não menos importante, estudar para um concurso é um grande desafio. Não serão raros os momentos em que as pessoas ao seu redor estarão se divertindo enquanto você estará estudando. Em reuniões de família podem até surgir comentários como aqueles "e aí, não passou ainda?", mas apenas você saberá que está se dedicando em prol de um objetivo muito maior. Nós acreditamos que, com preparação e foco, a sua nomeação vem. E estamos sempre à disposição quando precisar. Combinado? Não se esqueça de nos seguir nas outras redes sociais para receber mais dicas e ficar por dentro das nossas novidades. Muito obrigada por assistir esse vídeo e até a próxima! Olá! Seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Se você sonha com aprovação em concurso público, mas tem dificuldade de conciliar trabalho e estudo, chegou a hora de vencer esse desafio. Eu sei que não é fácil, mas essa é a realidade da maioria dos concurseiros. Se você busca métodos de como estudar para concurso público e trabalhar ao mesmo tempo, vem comigo! Método de ciclo de estudos. Essa é uma tática famosa entre os concurseiros que conquistaram a nomeação. Com o método, você organiza seus estudos de forma rotativa, levando em conta o número de horas semanais de estudo disponíveis. Nessa imagem, você tem a visualização de como é um ciclo de estudos de 5 matérias em 14 horas. Você pode concluir as 14 horas de estudo, ou seja, um ciclo completo, em 2 dias, 3 ou até mesmo em uma semana. Tudo vai depender... Olá, 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 pessoal! Sejam bem-vindos e sejam bem-vindas aqui para a nossa primeira semana CEISC das carreiras públicas. Eu sou a professora Cleise Cous e comigo aqui está a Prof. Fran. E durante essa live a gente vai falar sobre os concursos dos TRTs, né, Fran? Exatamente! Tudo bem, pessoal? Espero que estejam todos bem. Professora Franciele Letícia aqui, o mais conhecida como Prof. Fraquil aqui no CEISC. E nós estamos aqui para apresentar a vocês o panorama. O que espera vocês nos próximos 12 meses. E temos boas novidades aqui. Existem muitas vagas que já estão abertas, vagas em vários TRTs e muitos concursos que vão acontecer nos próximos meses e que lá pode estar a sua vaga, lá pode estar a sua oportunidade de mudar de vida, porque é isso que um concurso pode fazer, né, Cleise? Exatamente. Eu acredito que muitos que estão assistindo nesse momento devem estar fazendo esse planejamento do futuro, né, buscando ou se inserir no sentido de passar num concurso público pela primeira vez e iniciar sua trajetória, ou mudar, migrar de um concurso para outro, enfim.
E o que a gente precisa dizer é que aqui você tem várias oportunidades. Trabalhar nos TRTs tem muitas vantagens, qualidade de vida, boa remuneração. E o mais importante, que eu sei que você tem essa dúvida, será que dá tempo de estudar? Será que a gente consegue se preparar para esse concurso? E a resposta é que sim. E aqui eu já quero falar com aqueles meus alunos, né? Porque vão ser eternos alunos, não adianta, né? Então, quem estudou eventualmente comigo, com o Prof. Luiz, para a segunda fase da OAB, estudou Direito do Trabalho, Processo do Trabalho, e estudou isso de uma forma muito aprofundada. Agora, você pode otimizar justamente o seu estudo, recapitulando o que você já estudou, para encarar os concursos do TRT. E assim também vai ser com as matérias de constitucional e administrativo, né, Prof. Fran? Exatamente. Aos nossos alunos que estão saindo da OAB, por exemplo. E às vezes eles nos perguntam, às vezes não, sempre nos perguntam, né? Ao final da prova da ordem, e agora o que eu faço? E eu digo sempre a estes alunos, olha, se você tem uma perspectiva de advogar, claro, você vai investir nisso, você vai fazer, de repente, curso de prática. Mas se existe uma vontade sua de se tornar concursado, se tornar estável, que a estabilidade é um dos pontos, é uma das qualidades, um dos pontos positivos mais fortes, né, do concurso. E para quem quer buscar isso, esse é um momento que… Olha, eu vou dizer pra vocês, acho que não tem momento melhor pra isso. Esse momento, logo depois da prova da ordem, que você estudou pra primeira fase, você estudou pra segunda fase, ele é um momento de uma oportunidade muito grande, porque você tá com muitas matérias fresquinhas. Imagina, você que saiu de uma segunda fase de trabalho, aí você teve todo aquele aprofundamento com a Prof. Cleise e o Prof. Luiz, mas você estudou pra primeira fase também direito administrativo, direito constitucional, direito civil, processo civil, e isso vai cair nas provas dos TRTs. E aí você já sai na frente dos outros candidatos. Isso é muito positivo. Também quero dizer a vocês que quem está nessa live aqui já tem vários pontos, vários passos à frente de outros candidatos de concurso, porque a maioria, pessoal, espera sair o edital. A maioria se dá conta de, eu quero fazer esse concurso quando o edital já foi publicado. Mas aí o tempo até o dia da prova é bem menor. Quando você se prepara, a partir deste momento, com um curso que nós vamos mostrar aqui para você, que tem tudo que você precisa para conseguir ter uma excelente preparação, você sai na frente dos outros candidatos. Isso te coloca à frente, vai te colocar em uma posição melhor dentro desse concurso. Então faz bastante diferença. E a gente tem muita coisa boa pra mostrar aqui pra você. Não só em termos de curso, porque eu sou suspeita, a Cleise é suspeita pra falar, a gente dá aula aqui no curso e ele é bom mesmo, a estrutura dele é maravilhosa. Mas em termos de oportunidade de trabalho nos concursos de TRT. E até porque, quando começa a vir os concursos de TRT, tem vários. Muitos. E aí, o que acontece? Se você estudou pro TRT da 4ª região, mas você já tem uma boa base, poxa, quem sabe conhecer outro estado, né? E fazer outro TRT também. E acaba que, muitas vezes, os relatos que a gente recebe é justamente que aquela pessoa se preparou e começou a fazer, e depois ela pode até escolher em qual ela vai efetivamente assumir, porque ela acabou tendo várias aprovações. E isso vem do quê? De você construir uma boa base de conhecimento, porque até pode ter um ou outro conteúdo que pode variar de um edital para outro, e até pelo perfil da banca que a gente vai comentar aqui também logo mais. Mas quando você construiu uma boa base de conhecimento, você enfrenta qualquer banca, você enfrenta para qualquer tribunal, né? Então aqui, e essa é uma decisão, claro, muito individual, a partir das suas perspectivas de futuro, daquilo que você quer para sua vida. Mas se você tem essa disposição e tem essa vontade, quando você percebe que tem vários concursos que podem abrir, você constrói essa base, você vai indo, vai desbravando o Brasil, fazendo os concursos do TRT, e é por isso que tem o curso do TRT nacional, justamente para quem tem essa vontade de não se preparar apenas para o TRT, por exemplo, da 4ª região, mas também se preparar para os demais, de um modo geral, né? Então isso é muito, muito importante. Então a gente vai colocar na tela aí para você o que você vai ver no nossa live de hoje, né? Então, a gente vai ver o panorama dos concursos previstos, quais as oportunidades que merecem atenção,
como montar uma preparação inteligente e os próximos passos para quem quer começar. Então, se você está assistindo essa live e já quer pensar o que eu faço a partir de agora, como vai ser a minha orientação de estudo, fica aqui com a gente, que é sobre isso que nós vamos falar, não é, Fran? Perfeito, vamos lá. Olha só, quero trazer para vocês aqui um cenário, o cenário dos TRTs. Bem, no segundo semestre a gente vai ter aí uma concentração dos maiores ciclos de concurso dos últimos anos. Então, uma perspectiva muito boa para você que vai começar a estudar agora, que já traz essa bagagem de estudo. Ah, mas Fran, eu tô assistindo essa live e eu não tenho essa bagagem, eu não fiz OAB agora, eu fiz mais tempo. Não tem problema, porque você vai ver também no panorama aqui que nós temos TRTs que estão na possibilidade de trazer o edital, mas ainda não há data, ou seja, você já está estudando antes do edital, o que é muito positivo, porque lembra que eu falei para você que a maioria dos candidatos espera sair o edital, né? Então, aquele que começa a estudar antes do edital, ele já está saindo na frente dos demais candidatos. Pessoal, nós temos mais de 400 vagas previstas. A remuneração média hoje nos TRTs é de R$16 mil, tá? Aqui a gente vai trazer oportunidades para todo o Brasil. Então, de todas as regiões do Brasil, a gente vai apresentar para vocês. Mas olha só que interessante, imagina você começar a dar um start na sua vida profissional logo após o curso do direito, passou na prova da ordem, ou de repente até pensou em não fazer a prova da ordem, mas tá ali saindo do curso do direito, acabou de sair dele, e você começar a sua vida profissional com uma remuneração de média de R$16 mil. E aqui, eu sou professora de Direito Administrativo e sou professora de Direito Constitucional, né? E aí eu preciso dizer a vocês, a gente não tá falando só de R$16 mil, a gente tá falando de mais, né? Porque R$16 mil é a média dos vencimentos base. Então vão ter as vantagens pecuniárias ainda do cargo. Ou seja, esse valor aqui, pessoal, ele só vai aumentar, tá? Ele só vai aumentar. Claro, ele vai variar de região para região, lógico, mas essa é uma excelente média que nós temos. Nossa, e olha, quer motivação maior para começar a estudar, né? Primeiro, porque é uma quantidade de vagas extremamente significativas, Sim. né? É muito diferente quando você vai olhar, mas é uma vaga, eu vou ter que ser o melhor, absolutamente o melhor de todos. Aí quando você vê o panorama geral, não, é uma quantidade muito significativa de vagas. E também quer uma motivação maior do que uma boa remuneração, né? Porque a gente tá falando, como disse a Prof. Fran, de R$16 mil. Isso é muito acima da média Muito. do que se pratica em termos de iniciativa privada, por exemplo. Não em absolutamente todas as oportunidades, mas na sua grande maioria. E também da própria advocacia autônoma, enfim, de outras áreas. Porque para chegar a valores maiores que esses, há muita estrada, né? Há muito chão, há muita preparação e muito destaque. Então, assim, é claro que um advogado, ele pode ganhar, sim, esse valor, ou até muito mais do que isso, mas ele precisa construir arduamente a sua carreira para chegar nisso. E aqui também, é claro que vai exigir esforço, dedicação, mas além de ter uma boa remuneração, de ter uma quantidade significativa de vagas, a gente tem que deixar aqui também registrado que é uma área onde você tem qualidade de vida, né? Uma jornada totalmente condizente, né? Possibilidades de realização em muitas situações de trabalho, de teletrabalho, né? E de conciliar com outros projetos que você eventualmente tenha de vida privada. Então, assim, é uma ótima oportunidade com uma boa remuneração. Então, motivação você já tem de pronto para começar esse estudo, né? É verdade. E olha só que interessante, as bancas que geralmente são contratadas para os concursos do TRT são FCC, a Sebrasp, a FGV que vocês já conhecem. E aí o aluno que se preparou para a prova da ordem com a FGV, né, evidentemente, ele é um aluno que já tem uma bagagem muito boa, porque a FGV hoje, no mundo dos concursos, é, sem sombra de dúvidas, a banca mais difícil, tá? A Sebrasp, por muito tempo, ela ocupou esse espaço. Hoje, ela não tá ocupando esse espaço. De repente, ela tá em segundo plano, segundo lugar ali no pódio. Mas a FGV está em primeiro lugar. E a FGV, no mundo dos concursos, não é muito diferente do mundo da OAB, que é a clássica questão com o case, as alternativas para você aplicar ali o conhecimento técnico-jurídico dentro daquela situação fática, né? Então, é numa perspectiva muito similar ao que você encontrou
durante a sua preparação no exame de ordem, né? Você vai se preparar e vai encontrar aqui nos TRTs, ok? Bom, outro detalhe que eu quero trazer a vocês é o seguinte: hoje a gente tem, então, 400 vagas previstas, mas eu não quero que ninguém se assuste se eventualmente algum edital aparecer assim, cadastro reserva. As instituições públicas, elas fazem isso mesmo com vagas abertas lá dentro da instituição. Elas sabem que tem cargo vago, mas elas colocam cadastro reserva nos editais para quê? Para se prevenir, para se proteger. Porque uma vez que elas colocam algum número de vaga dentro do edital, ela está obrigada a fazer aquele quantitativo de nomeação. E aí, como a instituição ela não quer estar obrigada a isso, então ela coloca número reserva, né? Vagas reservas. Mesmo assim, você precisa ter consciência que nós temos muitos cargos vagos dentro do Brasil, e mesmo que a banca ela faça o concurso, né? Que a instituição faça o concurso com cargo reserva, vai haver nomeação e muitas nomeações. Até porque, pessoal, não haveria lógica, né? A instituição, ela gastar milhões de reais, porque elaborar, fazer, executar um concurso custa milhões de reais para a instituição. E aí não tem lógica ela executar todo este concurso com este valor e não ter nomeações depois, tá? E aí, às vezes, as pessoas não sabem, não têm conhecimento dessa informação, olham pro edital, ficam desanimadas porque tem 1, 2 vagas ou só cadastro reserva, e aí não fazem o concurso. Tem que fazer sim, ok? Até porque você já sabe que tem muita vaga prevista aí. Vamos lá. E são vagas, né? São oportunidades, como estava aparecendo na tela, em todo o Brasil. Então, a gente vai mostrar um panorama geral aqui, mas é importante que, por exemplo, eu citei o exemplo do TRT da 4ª região, mas daqui a pouco você diz, não, TRT da 4ª região, eu vou ficar muito longe da minha família, não faz muito sentido na minha trajetória, mas olha a tela que a gente vai ver que vai ter oportunidades em todo o Brasil, né? Tem TRT da 4ª, da 3ª, da 8ª, da 9ª região, da 22ª região, 23ª região. E, claro, cada um está com uma situação nesse momento, mas a gente tem um panorama, assim, para saber, olha, como é esse concurso? Porque teve o concurso, olha, tá vendo? O último concurso de todos eles foi em 2022. Então, a gente tem uma prova anterior que coincidiu ali no mesmo ano, foi uma leva de concursos de TRT, e que você também, obviamente, no seu estudo vai perpassar por estudar essas provas dos concursos anteriores para entender como são cobrados os conteúdos, qual o perfil daquela banca, mas tem aqui TRT, então, não só numa única região, então, todo mundo, né? Seja de quem está no sul, norte, enfim, você vai ter oportunidades ao longo deste ano, do próximo ano, em termos de TRT. E daí, você percebe ali que nós vamos ter TRT que está com comissão formada, como, por exemplo, no TRT da 4ª região, previsto o TRT da 3ª região, TRT da 8ª região, banca definida, e ainda fase de estudos tem TRT da 9ª região, da 22ª e 23ª região. E aí, Prof. Fran, olha a quantidade de vagas pro TRT da 4ª região. Não que seja necessariamente vagas, né? Mas são cargos vagos, né? Cargos vagos, isso. Quando a gente fala dos cargos vagos, nós estamos falando justamente de cargos já existentes dentro do TRT e que ninguém está ocupando. E que poderão vir a serem ocupados, né? Não necessariamente que o edital vai trazer essa quantidade de vagas. Como eu disse para vocês, as instituições não arriscam. Elas colocam sempre um número muito menor e depois elas vão fazendo as nomeações o quanto elas quiserem. Enquanto houver candidato aprovado no concurso, ela vai fazendo a nomeação, né? E aí, evidentemente, que destes 272, nós vamos ter aí a grande maioria deles preenchidos, com certeza, né? Porque a gente tá falando de ausência de pessoas para trabalhar dentro do TRT e isso prejudica o trabalho da instituição, lógico, né? E aí, eu aproveito aqui para esclarecer para vocês como é que funciona isso. Tem comissão formada, concurso está previsto, banca está definida, está em fase de estudo. Como é que se dá esse procedimento? Ou como é que se dá esse caminho até a publicação do edital e até a realização da prova deste concurso? Até para você ter ali uma visão de quanto tempo de estudo que você tem, e você vai perceber que é um bom período de estudo. Se
se você fez prova da ordem, né? A gente fala bastante aqui da prova da ordem, porque a gente sabe que muitos alunos que estão nos assistindo são os nossos alunos que passaram na prova da ordem, né? Ou daqui a pouco estão neste momento ainda estudando para a prova da ordem. Na prova da ordem, vocês estudam de uma forma muito mais corrida, porque o tempo, principalmente na segunda fase, o tempo é muito curto. Aqui vocês vão perceber que a oportunidade está tão boa que vocês vão ter um tempo maior de estudar. Lógico que aí também mora o perigo da procrastinação, né? E você ter que se policiar para ser uma pessoa bem disciplinada, se organizar. A gente vai te ajudar com ferramentas no curso para poder você ter disciplina e um bom desempenho. Mas o ponto é, como é que inicia, né? Dentro da instituição, então dentro do TRT, vão começar as fases de estudo, que é justamente começar a fazer esse levantamento de vagas cargos que já estão vagos e das possibilidades de cargos que vão vagar. Como assim, prof? É um servidor que está na iminência de aposentar, é algum servidor que acabou de pedir exoneração porque ele passou em outro concurso público. Então, eles começam a fazer essas contabilizações para quê? Para fazer um planejamento, para entender quantas pessoas vão sair, quantos cargos vão ficar vagos, quantos nós vamos precisar trazer e em que momento a gente vai ter que trazer esse pessoal. Então, isso é a fase de estudo. A administração também começa a entender qual que vai ser o valor que ela vai ter que trazer para poder fazer este concurso, né? Então, são os estudos internos. Quando está acontecendo esses estudos internos, é porque já há esta perspectiva, essa necessidade e vontade de fazer o concurso. Eles só precisam alinhar as informações internamente. Aí, a próxima etapa, dentro dessa própria fase de estudos ali, é o quê? É a gente ter a contratação da banca. Hoje em dia é muito raro uma instituição ela mesma organizar um concurso. Então, elas contratam bancas para fazer toda a organização, né? As mais clássicas aqui são FCC, FGV, a Sebrasp. Algumas outras aparecem, lógico que sim, né? Por exemplo, às vezes em quando aparece lá o Instituto OACP e algumas outras. Mas geralmente são estas, né? Que mais vem. E aí, a contratação. Quando há contratação, aí a gente logo vai ter o edital. Não demora muito. Aí, isso pode variar de instituição para instituição, mas às vezes, assim, 1, 2 meses no máximo vai ter edital. Por exemplo, então, no TRT da 8ª região, que a gente já tem banca definida, o edital vai sair daqui a pouquinho. Mas em todos os outros ainda vai levar um tempinho. Por quê? Porque primeiro tá em estudo, que nem no TRT da 4ª região, que tem 272, né, hoje, 272 cargos vagos, tá em comissão formada. O que é a comissão formada? É lá dentro da instituição, lá dentro do TRT, se fez o estudo, se verificou a necessidade do concurso, se formou a comissão que vai ser responsável agora pelas próximas etapas do concurso. O que essa comissão hoje deve estar fazendo? Ela deve estar hoje fazendo os preparativos para a contratação de uma instituição que vai aplicar a prova, de uma banca, né? Que vai fazer a aplicação da prova. Ela tá já fazendo elaboração de edital e tudo mais para poder ter essa contratação e a banca, então, dá sequência ao concurso. É assim que funciona. Lançou o edital, mais ou menos 3 meses tem sido a média para acontecer a prova. Então, se você pensar hoje numa comissão formada, num concurso previsto, em fase de estudo, você vai ter pelo menos ali uns 5 meses para estudar, pelo menos uns 5 meses. 5 meses para você se aprofundar em processo civil, em direito civil, em direito administrativo, direito constitucional, para você relembrar direito do trabalho, processo do trabalho. Caso você já tenha estudado, você tem que retomar os estudos ali, se aprofundar, né? Não diria nem se aprofundar, de repente revisar esses conteúdos, né? Então você vai ter um tempo adequado. E aí você vai conseguir conciliar as coisas, né? Porque a vida não para. E isso é uma coisa que eu sempre digo para meus alunos, né? É impressionante. A vida, ela não para pra gente quando a gente tem um plano, seja o plano da OAB, depois o plano do concurso. E na verdade, ela não só para. Parece que às vezes tem problemas que nos procuram naquele momento, né, Cleise? Aí o aluno fica estressadíssimo. Aqui, pelo menos, gente, a gente vai ter um tempo maior para diluir os problemas e estudar com tranquilidade. E é isso, a gente vai falar logo mais, mas já trazendo, esse é o grande diferencial de quando você tem um cronograma, quando você tem uma organização de estudo. Porque às vezes a pessoa, ela deixa para estudar muito em cima da hora, acontecem imprevistos e aquele planejamento inicial não consegue ser concretizado e ela não tem mais tempo. Ou também estuda coisas que não são necessariamente aquilo que é o mais importante para a prova. Porque quando você tem que fazer escolhas, bom, não vou conseguir estudar tudo, eu vou ter que fazer escolhas. E essas escolhas
escolhas, elas precisam ser feitas a partir de critérios, estudos. Então, o que mais cai? O que essa banca gosta de cobrar? Como ela gosta de cobrar. Porque se você ficar estudando aleatoriamente, daqui a pouco você vai perder horas e horas de estudo num conteúdo, vamos supor assim, que aquela banca nem tá interessada, ela não cobra aquele conteúdo. E um outro que às vezes você demoraria pouquinho tempo estudando, ele tem uma incidência muito alta. E isso é uma percepção que se faz a partir do estudo da banca, estudo das provas anteriores. E aí essa ideia de um estudo organizado e prévio faz com que você chegue na frente. Quando a gente olha assim a quantidade, a concorrência num concurso, normalmente assusta, né? Mas se você vai ver, tem muita gente que tá indo fazer só por fazer, que não estudou. Muita gente que deixou pra estudar em cima da hora. Muita gente que botou o nome lá, mas porque, sei lá, o pai, a mãe, alguém obrigou a fazer, mas não tá afim. Então, quem quer de verdade, se você for tirar aquela concorrência que nem é uma concorrência, né? São pessoas que não se prepararam efetivamente, você vai ver que não é tão absurdamente alta assim, né? Não estamos falando que passar no concurso é uma coisa fácil, né? Vai exigir esforço, vai exigir dedicação. Mas isso que a Prof. Fran falava, de que existem imprevistos, que a vida nem sempre se desenha do jeito que a gente quer para o momento que ela acontece, existe uma única forma de a gente lidar com isso, sabendo que a vida vai sempre nos surpreender, vai sempre trazer situações que talvez a gente não estava esperando, mas para quem estuda de uma forma organizada e está disposto e quer de verdade, consegue entender que se eu não pude estudar hoje, pois bem, amanhã eu vou dedicar um pouco mais de tempo e recupero a atividade de hoje. Mas eu não deixo acumular, eu não deixo virar uma bola de neve que depois eu não consigo mais retomar e estudar com a dedicação que eu preciso para buscar essa aprovação. E aí, isso vem muito dessa motivação, porque assim, pra gente poder buscar algo, a gente tem que estar motivado, né? A gente tem que estar querendo algo de verdade. E isso você deve alimentar toda vez. Então, eu sugiro que você faça um print, né? Imprima ali o valor da remuneração, coloque lá, né, no seu ambiente de estudo, se isso é algo que te motiva. A questão de aprovação e de você ter a estabilidade, poder respirar aliviado. Bom, agora, né, faça chuva, faça sol, vai estar lá, você vai receber aquele valor, né? Vai trabalhar com dignidade, com horário, com respeito. Então, isso também é muito importante. Acho que é algo que nos alimenta para superar as dificuldades. Todos nós temos dificuldades, não pense que não, né? Prof. Fran, eu, né? Não só temos, como já tivemos inúmeras, né? E toda vez que a gente, às vezes, planeja alguma coisa, nossa agenda é extremamente limitada, digamos assim, e surgem fatos novos. E a gente precisa lidar com isso. Mas o que nos faz sempre continuar? A nossa motivação, o nosso desejo de fazer aquilo que a gente gosta, de fazer da melhor forma possível. E é essa energia que você tem que levar, né? Eu gosto de falar isso porque acho que o estudo também é muito daquilo que a gente bota o brilho no olhar, assim, sabe? Para aquilo que você quer fazer. Tudo que você for fazer com esse brilho no olhar, ele vai dar um bom resultado. Além de printar lá o valor da remuneração, se isso te motiva, de repente você pode também colocar uma fotinho ou um post-it escrito o que você faria com a sua primeira remuneração. Se você pagaria, de repente, alguma dívida, se você usaria esse valor para fazer uma viagem dos seus sonhos, se você iria comprar um carro próprio, se você, a partir desse valor, dessa remuneração e da sequência dela, você daria entrada na casa própria para sair do aluguel. Porque vão existir dias desafiadores na sua preparação, mas é importante você manter esse brilho que a Prof. Cleise falou. E às vezes, para a gente não perder esse brilho, nós precisamos nos relembrar o que nós queremos a partir de todo esse esforço, para que ele possa valer a pena todos os dias, tá? Agora eu quero apresentar o raio-x das principais oportunidades aqui de uma forma mais aprofundada, pode ser? Olha só, no TRT4, e para você, como eu, que não sei de cor todos os números e estados aqui, eu tava falando pra Cleise, Cleise, eu não sei, o 4, eu sei que é Rio Grande do Sul, mas o resto, eu não sei de cor. Mas nem eu também tenho que colar. Não tem como decorar todos. Eu também tenho que colar. Não tem como decorar todos. Aí, olha só, TRT4 é Rio Grande do Sul, né? Eu esqueço, né, Luiz? Luiz fica dizendo, Fran, olha pra cá. E eu fico olhando pras outras câmeras. E aí, o TRT4, Rio Grande do Sul. Nós temos comissão formada, então, a qualquer momento, a gente vai ter a banca definida e a gente vai ter a publicação do edital.
este é o melhor momento para começar a estudar para este concurso, tá? Quando a comissão está formada, este é o momento mais oportuno, porque você tem fôlego, você tem espaço de tempo suficiente para uma preparação boa, uma preparação com tranquilidade. Ah, mas Fran, como é que eu vou me preparar se ainda não tem o edital? Você tem que estudar a partir do edital anterior. E aí é assim que a gente faz a estruturação do curso sempre. Porque de um edital para o outro, o último foi em 2022 com a banca FCC. Não vai mudar muita coisa. Mesmo que mude a banca, não vai mudar muitas coisas no edital. Então, você precisaria apenas depois fazer alguma adaptação do seu estudo. Pouca coisa. E é assim que o concurseiro esperto, ele começa a estudar a partir do edital anterior. Nós temos, então, 272 cargos vagos, né? A remuneração está em 16.040 para o cargo de analista. No TRT da 8ª região, que vai, então, abranger Pará e Amapá, nós temos a situação de banca definida, é a banca FCC, ok? O último concurso foi em 2022 com a Sebrasp, então mudou a banca, né? Isso é uma questão, às vezes, de própria licitação que os TRTs fazem, né? E aí, a gente tem vagas 5, cargos 92, tá? Cargos vagos, 92. O que isso significa? Olha só, o último concurso teve 5 vagas. Ok, agora nós temos cargos vagos, 92. O o edital vai vir com a banca FCC e vai definir 92 cargos dentro desse edital? Não, vai vir um número muito menor. Mas você precisa ter essa perspectiva, né, de saber, de compreender que a instituição ela pode nomear tudo isso, às vezes até mais, tá? Remuneração, mesmo valor do TRT da 4ª região, né, 16.040 então. Banca é a FCC agora neste momento, né? Por que é importante frisar a questão da banca? Porque como a prof. Cleise falou antes, você vai fazer aprofundamentos e estudos direcionados para a banca do seu concurso. Se é um concurso que já tem banca definida, agora é estudar com questões direcionadas para a banca FCC para entender como a FCC cobra os conteúdos. Que às vezes ela cobra mais algum conteúdo, menos outro, né? Isso vai mudando de banca para banca. Vamos lá. TRT da 22ª região, que é de Piauí. Nós temos situação em fase de estudos, último concurso em 2022, com 10 vagas. Hoje temos 5 cargos vagos, então, remuneração 16.040, né? No último concurso, a banca foi a FCC. A FCC ela tem dominado a área dos TRTs, né? Então, essa previsões iniciais que nós temos aqui no raio-x. Agora, vamos falar sobre algo bem importante, que é o que você vai encontrar de comum em todas essas provas, né, Cleise? Porque o estudo base, ele servirá para qualquer um desses TRTs. E eu aqui começo falando justamente com aqueles que já vêm de um estudo, porque eu sei que muita gente tá nessa vibe, né, de vir de um estudo da OAB, seja em direito do trabalho, direito constitucional, direito administrativo ou outras áreas. Mas é importante você perceber que você já tem uma base, né, de conteúdo, seja daquilo que você já estudou na graduação e também daquilo que você intensificou na reta final da sua graduação, especialmente se preparando para um exame de ordem. Não fez exame de ordem, de todo modo, existem conteúdos aqui que vão formar essa base. Então, quando a gente fala administrativo e constitucional, gente, qualquer concurso vai ter administrativo e constitucional. E você estuda esse conteúdo, dá pra se dizer assim, não, eu não vou dizer que é pouco conteúdo, porque eu posso ser injusta, mas é um conteúdo possível, né? Eu gosto de fazer essa... Porque assim como dizem direito, trabalho e processo de trabalho, às vezes o pessoal diz é pouco conteúdo. Não necessariamente, porque o pouco depende da quantidade também que você vai estudar ele. Mas é um conteúdo possível de ser estudado, né? Palpável, compatível com o tempo de estudo que você tem. Então, se a gente for pegar direito do trabalho, processo do trabalho, você vai ter como estudar com qualidade todo o conteúdo que cai, que tá nos editais, dentro desse lapso de tempo. E, como eu disse, também tem o edital, mas tem aquilo que é a predileção das bancas, aquilo que é um conteúdo mais cobrado. E isso você vai ter que estudar, obviamente, a partir de materiais, a partir de aulas e questões, né? Para você ir se preparando de todas as formas.
com a base de conteúdo e também com a visualização prática da cobrança desse conteúdo. E esses conteúdos que mais caem, então você vai estudando e você está se preparando para o TRT da 4ª região, mas depois surgiu um outro TRT. Esse conteúdo você vai aproveitar, né? Claro, vai ter lá no edital um ou outro conteúdo que pode mudar, que uma banca, por exemplo, prioriza, outra não. Pode ter lá algum conteúdo diferente, mas a base sólida de conteúdo você vai ter. Língua portuguesa também, né? Um conteúdo essencial. E esse você vai estudando constantemente. Aqui, vamos supor que você estudou, prof, mudou muita coisa, direito do trabalho, processo de trabalho. Não, mudam algumas coisas, né? Assim, ao longo dos últimos anos, algumas coisas. A gente não teve nenhuma mudança absurdamente... Como foi lá a reforma trabalhista em 2017, a gente não teve nenhuma mudança assim. Claro que tivemos algumas pequenas mudanças na legislação, alguns entendimentos jurisprudenciais que foram se consolidando nos últimos anos, que aí entraram, né, os temas do TST ali com muita força nos últimos anos. Mas isso tudo é possível de conciliar, é possível de estudar. E aí, para quem vem, aí falando diretamente para quem vem desse estudo já de uma forma mais intensa, o que muda de um estudo para OAB, de um estudo para concurso para TRT? A gente tem que pensar na lógica. Quando você faz uma prova da OAB, você está se colocando na condição de advogado. Então, aquelas perguntas, elas são muito na condição de você defender um cliente, de você, que medida você vai adotar, que tese você vai alegar. Para um concurso público, obviamente, não vai ser nessa mesma lógica as questões. As questões vão ser mais qual é o prazo que tem que ser observado, qual é o horário da prática do ato processual, que medida cabe ali, mas não no sentido de você como advogado. Então, essa lógica, ela muda, tá? E isso é muito importante para fins de entendimento do como isso vai ser cobrado na sua prova. Bom, eu estudei petição inicial. Uma coisa é você estudar petição inicial para a prova da OAB, se preparando para fazer uma petição inicial, né? Tendo que decorar endereçamento, qualificação das partes. Outra coisa é você ir para uma prova de concurso, onde o que vai ser perguntado e se o autor não observou os requisitos da petição inicial? Qual o que vai acontecer? É inepta a petição inicial? Ela vai ser indeferida? Tem prazo para emendar? Não tem? Ou seja, a perspectiva daquilo que vai ser cobrado muda. Mas se você domina o conteúdo já, assim, em termos teóricos, né, de entender, o que vai mudar é a aplicação prática dele. Em vez de você responder uma questão que vai te colocar na condição de advogado, vai ser uma questão que vai te colocar na condição de servidor, que vai estar analisando este processo, que vai estar tramitando este processo, que, enfim, vai ter a sua movimentação e que precisa fazer. Então, as questões, elas mudam um pouco esse foco. E isso a gente trabalha muito com vocês, assim, até para pensar logicamente da forma que aquele conteúdo vai ser cobrado, né? E isso vai ser aplicado não só para direito de trabalho, processo de trabalho, para todas as matérias também. Então, eu falo isso para quem estava, né? Para quem estava estudando para a OAB e quem já vem de outros concursos também. Isso é uma coisa muito importante, assim. Por que o foco do concurso ele muda? Porque quem está se preparando para aquele concurso tem que visualizar para que cargo né? Para que cargo Então, qual conteúdo faz sentido cobrar para quem está se preparando para ser analista, nesse caso que a gente está comentando aqui dos TRTs. Então, esse direcionamento a gente vai fazendo também ao longo do curso. Isso é muito importante. Por exemplo, um aluno que quer fazer concurso. Eu me recordo, assim, de uma aluna da graduação que uma vez veio conversar comigo e ela queria fazer um concurso, era na área do TRT, mas ela vinha se preparando para a área de segurança pública, completamente diferente. Não que ela não pudesse, né, pessoal, mudar a área de concurso. Mas aí eu precisei esclarecer para ela justamente isso que a Cleide está trazendo para você. Muda a área, também muda a perspectiva do concurso e a gente precisa se situar. Se eu vou me preparar para o TRT, o que vai ser cobrado dentro de um concurso do TRT vai ser diferente do que é o foco para um concurso da área da segurança. Então, conciliar, por exemplo, duas preparações ao mesmo tempo
tempo para essas duas áreas vai se tornar muito difícil, porque o foco é muito diferente. Vão ter matérias que não vão ser objeto de um, que não vão ser de objeto de cobrança no outro, né? Então, você conseguir se nortear aqui, você conseguir encontrar um caminho também vai facilitar. Outro ponto, eu escutava a Cleise falar sobre essa diferença de uma questão para processo do trabalho, como ela é na OAB e como ela é no concurso, que muda a perspectiva, embora o conteúdo seja o mesmo, né? Para constitucional e direito administrativo, que são disciplinas que leciono, não é diferente. Por exemplo, a OAB hoje ela não foca muito na prova da ordem em decisões judiciais do Supremo, mas as bancas de concurso trazem. Então, você precisa buscar estudar com materiais e aulas que sejam atualizados, não só no conteúdo teórico, não só na legislação, mas também no entendimento, como no meu caso aqui, do Supremo Tribunal Federal. O que ele decidiu e em ações diretas de inconstitucionalidade, quais são as teses de repercussão geral mais que tem uma incidência maior de serem objeto de cobrança num concurso, lá no que tange a direito administrativo. E isso é muito importante. E aí eu estava respondendo ontem mesmo uma pergunta no Pergunte ao Professor, que é uma ferramenta que tem nos cursos aqui da gente. Você depois vai acessar o Pergunte ao Professor também. E aí a aluna pergunta assim: prof, como é difícil se manter atualizado? Como é que você faz? Onde você acha as atualizações? E eu disse pra ela, realmente não é fácil. Não é fácil pra mim também, não é fácil pra Cleise a gente conseguir manter a atualização. E a gente precisa buscar lá dentro do site do STF, a gente busca lá dentro do site do STJ, a Prof. Cleise ainda lá no TST também. Não é uma tarefa fácil, mas o bom é que quando você se prepara com professores que já vão trazer isso pronto pra você, você não precisa estar fazendo isso sozinho, né? E aí você Tem esse lado bom. concentra a energia em estudar e não de catar materiais. Exato. Porque esse talvez seja o ponto que é mais importante a gente pensar aqui. Quando você está estudando, você tem que gastar a sua energia em estudar verdadeiramente. E o que você pode delegar, digamos assim, né? É a organização. Porque se você pode organizar? Pode, óbvio que pode. Mas isso leva muito tempo. E quem não tem a experiência leva ainda mais tempo. Como eu disse antes, né? Aí então você vai começar a estudar, daqui a pouco tá estudando um conteúdo que nem é o que é perfil da banca, você só acaba se deparando com isso depois de muito tempo. Então, localizar os materiais, organizar, reunir, mapear, isso demora e gasta muita energia. Quando você pode estar gastando a sua energia para efetivamente estudar. Especialmente quando você já tá assim, a gente pode dizer numa reta final, porque quando você já tem comissão, quando você já tem uma previsão a curto prazo, é momento de começar a estudar justamente por aquela perspectiva de sair na frente, né? De você conseguir fazer isso com calma e saindo na frente dos demais que vão esperar vir o edital para daí sentar e começar a estudar. Então, esse é um ponto fundamental. E aí, mesmo que sejam matérias distintas, um outro ponto interessante é que, afora o direito do trabalho, o processo de trabalho, que talvez alguns não tenham tanto familiaridade, porque daí tem aqueles que amam e aqueles que odeiam. Mas eu imagino que quem esteja assistindo pra TRT esteja tem alguma afinidade. Tem alguma afinidade, né? Tem alguma afinidade. Mas se não, vai ter, né? Eu sempre brinco que a pessoa acaba sendo contagiada pelo mundo mágico da CLT, né? Mas eu imagino que você tenha assim, alguma afinidade, senão você nem estaria assistindo essa live, né? Mas é muito importante lembrar que tem o direito do trabalho, ele tem uma proximidade de vida, assim, para estudar, né? É uma matéria muito do cotidiano. Se você não trabalha, não tem carteira assinada, mas tem algum familiar que trabalha, né? Dificilmente no Brasil a gente acha, talvez aquele 1% que vive de herança não precisa se preocupar com a CLT, né? Mas o resto 1%. Precisa. Mas o resto precisa, né? Então, é um estudo também mais de fixação, porque você consegue atrelar com um exemplo que aconteceu com a sua mãe, com o seu pai, com o seu vizinho, com o seu tio, né? Com alguma coisa que aconteceu, e isso torna uma memória mais definitiva. Então, eu sei que quem já gosta, já tem essa memória porque gosta da matéria. Mas mesmo aqueles que, de repente, não era a minha matéria preferida, né? Mas, assim, quero te tranquilizar dizendo que dá para estudar, né? Porque é algo que você consegue visualizar na prática. E a própria regra processual, que aí é a minha parte mais... Eu sou suspeita para dizer, né? Mas
se a gente for olhar as regras da CLT, elas são infinitamente mais fáceis de serem memorizadas do que todas aquelas do Código de Processo Civil. Até porque o processo ele é mais simplificado, né? Tem princípios orientadores ali que fazem você usar a lógica e conseguir se direcionar para a resposta correta. Então, assim, quero fazer isso para tranquilizar você que tá pensando assim, nossa, mas é um conteúdo que talvez, né, não fosse minha paixão na graduação. Dá para conseguir estudar agora? Dá. E eu falo isso da minha matéria, mas obviamente isso se aplica para todas aqui. É que normalmente quem tá indo para concurso ama constitucional e administrativo, né? Que já tem uma boa base. E aí, às vezes, assim, mas eu não pensava muito em direito do trabalho, processo do trabalho, né? Tem aquela coisa assim, eu amo penal, mas tô aqui, né? Então, dá para estudar sim, fica tranquilo. E acredito que talvez seja uma escolha muito acertada quando você resolve estudar os conteúdos tirando qualquer ranço. Digo, ranço, assim, não gosto daquela matéria. Primeiro, tira esse ranço, senão não vai dar certo, né? Tem que começar a gostar e começar a visualizar ele na prática, que aí a sua memória fica de forma permanente. Perfeito. E olha só, vamos falar sobre erros que os candidatos cometem durante a sua preparação. O Luiz vai colocar na tela para vocês, principais erros de quem estuda sem acompanhamento. A gente falou várias vezes, né? Esperar o edital para começar os estudos. Isso aqui é clássico, a maioria dos candidatos se espera. Aí você fica pensando, nossa, mas o número de inscritos para esse concurso ficou tão grande, né? Tem tanta gente que se inscreveu. Fica tranquilo que eu vou te dizer, assim, pelo menos metade ali começou a estudar depois do edital e ainda não tá estudando direito, tá? Não conseguiu ter disciplina, não teve constância ali, não tá conseguindo nem estudar direito para este concurso, infelizmente. Trocar de material constantemente. Essa troca de material constante faz com que você não consiga ter um aprofundamento e você não consiga estudar tudo o que é necessário. Porque aí você estuda um pouquinho, eu achei esse aqui na internet, esse aqui fala sobre esse assunto. Aí você achou o outro que fala sobre um trecho do outro assunto e pega mais um pouco daquele que tu já tinha estudado. Ou seja, uma coisa totalmente desorganizada, que toma o seu tempo e não faz com que você consiga se preparar em todo o conteúdo efetivamente necessário em cada uma das disciplinas, né? Estudar sem planejamento. O típico caso do estudo sem planejamento é o aluno que estuda a matéria que gosta. Aí ele estuda, ele acha que ele tá arrasando, porque ele tá todos os dias estudando, super motivado, faceiro, mas ele estuda 1, 2, 3 disciplinas no máximo. E ele esquece que o edital tem várias, né? Então a gente falou pra você que tem direito de trabalho, processo de trabalho, tem direito administrativo, tem direito constitucional, tem um processo civil, tem direito civil. E eu não quero te cansar, não é isso. Mas com planejamento, você vai estudar um pouco cada dia. E não invente, pelo amor de Deus, porque eu vou estudar todo o conteúdo de direito material primeiro, do trabalho, vou estudar todo o conteúdo de direito do trabalho primeiro, depois que eu finalizar esse, aí eu vou para direito administrativo, aí eu vou para processo de trabalho. Não funciona assim, porque aí quando chegar no dia da prova, você já esqueceu aquele primeiro que você tinha estudado, que era direito do trabalho, você já esqueceu tudo. Você vai ter que fazer o estudo constante de todas as disciplinas, até porque aí você vai avançando em todas as disciplinas, senão você vai acumular muito conhecimento de algumas, aí nesse meio caminho vai acontecer alguma coisa, porque sempre acontece, gente, sempre acontece. Alguma coisa vai acontecer que vai atrasar o seu estudo, aí vai chegar o dia da prova e tem matéria que você nem sequer abriu, nem sequer estudou, então também não é uma tática legal. O interessante é que as disciplinas, elas estejam organizadas dentro de um cronograma e focando no que é mais importante, que é outro ponto que os alunos que não têm um acompanhamento especializado acabam errando. Por quê? Porque eles dão o mesmo peso para todas as matérias e para todos os conteúdos dentro da matéria. Porque a gente sabe, claro, que dentro de um TRT, direito do trabalho, processo de trabalho é extremamente importante. Mas você sabe dizer quais são os conteúdos ali dentro que são os primordiais para o seu concurso? E isso cada professor faz de levantamento junto com as equipes no CEISC, para justamente te direcionar. Porque de repente você vai estudar 4 horas de um conteúdo e você vai estudar apenas 2 ou 1 hora de um outro conteúdo. Por quê? Porque é a incidência, a relevância dele.
Outro ponto, ignorar revisões periódicas. É aquilo que eu disse, né? Você vai estudar algo agora neste mês, no mês de julho, aí a sua prova vai acontecer lá em outubro, novembro, e até lá você já esqueceu, porque é natural. Eu brinco com os meus alunos, não é falta de B12, não. De repente até pode ser o seu caso, tá? Não sou médica, não posso dizer. Mas não é falta de B12. A gente esquece as coisas porque é natural do ser humano, gente, né? É natural. E aí, como é que a gente faz pra resolver isso? Nós temos que fazer revisões periódicas. E por fim, aluno que não se prepara com questões, que é só assistir a aula. Não tem como, pessoal. Nem na prova da ordem, se a prova é fazendo apenas isso, sentando o bumbum na cadeira e assistindo a aula, Dom Pedro II estudava dessa forma. A gente não pode mais estudar só dessa forma, não. A gente vai ter que incluir outras ferramentas aqui. E nós vamos falar sobre essas ferramentas que são fundamentais para você conseguir tornar o seu estudo uma memória de longa duração, para você conseguir lembrar na hora da prova. Não esquecer, né? Que é um desafio. Exato. E aí é o combo completo, assim, o que eu percebo é que hoje tem muitas teorias, assim, do passe mágico para aprovação, né? Seja na OAB, nos concursos públicos. E, na verdade, o estudo, ele envolve um processo de autoconhecimento, de se testar e aí ver o que tá dando certo, o que não tá dando certo. E esse enfrentamento, assim, de questões faz justamente você se deparar com isso. Olha, peraí, tem conteúdo aqui que não adianta, eu tô estudando, tô errando, então eu tô estudando de uma forma que não tá sendo produtivo. E aí a videoaula, o material de apoio, a resolução das questões, entender os seus erros. Quando você faz uma questão, não é só fazer por fazer, fechar o caderno de questões e deu, pronto. Não, é entender o seu erro. É entender por que você errou, o que você tá pecando. Eu recebo relatos assim, prof, eu sei o conteúdo e chega na hora, eu caio na primeira pegadinha que aparecia na questão. Por quê? Porque às vezes tá com aquela mente tão programada para uma leitura rápida, uma leitura superficial, assim, porque a nossa vida cotidiana, ela tá sendo num modo muito agitado, né? E a pessoa tá agitada e ela não repara, por exemplo, que na questão tava falando do sumaríssimo, não do rito ordinário. E isso fazia toda a diferença para a resposta. Ou não repara que a pergunta perguntou uma exceção e ela estava respondendo com uma regra. Então, esses detalhes, eles vão ser percebidos na hora que você tá efetivamente colocando em prática o seu conhecimento. E aí, fazendo essas questões, percebendo os erros que você tá cometendo, que você vai ver. Eu preciso reforçar o conteúdo, porque daí sim entra a aula. Que veja bem, olha, eu não sei nada desse conteúdo, por onde eu vou começar? Você vai começar justamente assistindo a aula, porque você precisa ter uma base, né? Às vezes, sozinho, você não vai conseguir inteiro o entendimento, você precisa que o professor exemplifique, que ele fale de uma maneira que vai ficar na sua mente. Aí, por exemplo, o professor vai repetir tanto uma informação que vai ficar lá, né? Na execução é o agravo de petição, né? Até que você memoriza aquela informação. Mas você também vai ver na prática, não, o conteúdo eu sei, o que tá me fazendo falta aqui é paciência para ler todas as alternativas, atenção com o enunciado, com o que está sendo perguntado, as alternativas eu tô trocando uma por outra porque chega na hora eu fico nervoso e marco justamente a errada. Então essa é a perspectiva de você ter um acompanhamento. E é por isso que ali na tela vai aparecer justamente como você vai se preparar, né? Como você vai sair na frente. Primeiro, com esse mapeamento dos concursos, fortalecendo aquele núcleo base que vai ser cobrado na prova. Resolvendo muitas questões, né? E aí, quando eu trago esse resolver muitas questões, é também você fazer essa autoanálise de o que você tá errando, o que você tá bom, o que você precisa melhorar. Tendo constância, porque não adianta assim, hoje eu vou estudar 10 horas, aí eu passo 5 dias sem nem pegar os cadernos, né? E quando sair o edital, é óbvio que algumas adaptações terão que ser feitas, porque pode ter um conteúdo novo que veio nesse edital que no outro não tinha, mas isso é algo muito palpável de ser organizado e resolvido ali, né, na hora. E quando a gente fala isso aqui, até tem uma observação, olha, tudo isso parece simples, né? Mas será que isso seria possível ser feito sem uma rotina, sem um planejamento? É difícil, né? Então, se você pegar aleatoriamente, assim, hoje eu vou estudar trabalho, amanhã eu vou estudar administrativo, aí você tá estudando um conteúdo, aí se perde, nem lembra mais o que estudou, isso acaba desorganizando. Em vez de auxiliar, você acaba tendo prejuízo, né? Então, o que nós sugerimos? Que você faça parte, e aqui a gente tá para trazer a solução também, né? A gente traz a perspectiva, né, do que tem pela frente. Tá, mas e como eu chego na frente? Como eu consigo minha aprovação?
com isso tudo, né? Com o mapeamento dos concursos, com resolução de questões, com as aulas base, com as adaptações de edital. E o SEISC tem isso para vocês, né, Fran? E justamente vamos aqui mostrar para você que o TRT Nacional para o cargo de analista do clube, da modalidade clube, ele é muito completo. Porque imagina você fazendo sozinho tudo isso, né? De fazer mapeamento de todos os concursos, mapeamento de banca, para você fazer levantamento das questões, aí você tem que ver quais questões foram anuladas, quais não foram, qual que é a resposta que a banca considerou. Aí você precisa fazer levantamento de material. Fazer tudo isso sozinho, sozinha, vai te dar um trabalho muito grande. Não é impossível, lógico que não, mas vai tomar muito do seu tempo, que poderia ser um tempo destinado para a preparação objetiva, para você alcançar esse cargo. E no TRT Nacional Club, a gente já organizou tudo isso para você. Então, o que hoje o nosso curso tem? O nosso curso tem mentorias de estudo para justamente a gente poder dar esse direcionamento. Tem uma mentoria que geralmente sou eu que faço com os alunos aqui nos nossos cursos club, que é uma mentoria que eu dou 10 dicas para você melhorar o seu estudo. E nessas 10 dicas eu apresento quais são as ferramentas e as formas de estudo que a neurociência hoje indica como mais eficaz, as mais eficazes para você poder otimizar o seu tempo e ter qualidade em preparo. Também temos o caderno de metas com lei seca, jurisprudência, informativos. Olha só as jurisprudências informativos aparecendo aqui. Você não precisa se preocupar em estar fazendo esse levantamento. Imagina você fazendo esse levantamento das ADIs lá em Constitucional, aí de quais são os recursos extraordinários e as teses de repercussão geral que importam para direito administrativo, mais as súmulas e OJs lá do TST, quais são as mais importantes. Não, a gente já faz isso tudo para você, tá? Mapas mentais para te auxiliar durante o processo das revisões, simulados inéditos. Então, você não tem só a prova de 2022 do TRT. Não, você tem simulados aqui, inéditos, com questões novas para testar o seu conhecimento, né? Caderno de erros para você ir registrando ali e entendendo o seu avanço. Lá, na minha mentoria de acompanhamento, eu converso com os alunos sobre a importância do caderno de erros e como você usa ele de forma favorável nos seus estudos. O caderno de progresso, o TAC, que é o nosso método de treinamento avançado de questões. Através do TAC, você estuda o conteúdo a partir da resolução de questões. Então, ao mesmo tempo que você está vendo o conteúdo teórico, você também está aplicando na prática, compreendendo como que a banca cobra ele, como que você colocaria ele dentro de uma questão para o TRT. Podcast Jurisprudência Informativo, estava agora recentemente gravando um para o curso do TRT, justamente porque houve várias decisões agora em junho e julho no STF sobre a lei da improbidade administrativa que cai em todas as provas de concurso, a lei 8.429. Aí eu trouxe, gente, ó, o STF entendeu inconstitucional esse dispositivo, esse aqui, gente, foi uma lista de dispositivos que o STF entendeu como inconstitucionais. E aí a gente traz isso dentro do nosso podcast. Explicando a prova discursiva também, então você tem aí aulas e acompanhamento para a prova discursiva, que é muito diferente da prova objetiva, e aulões periódicos de revisão, para justamente você sempre estar revisando os conteúdos. Ah, você já estudou aquele conteúdo, sim, mas agora você vai assistir uma aula de revisão. No meio do curso? Sim, no meio do curso. Não é só aquela revisão pré-prova, não, revisões ao longo do curso para justamente você não esquecer os conteúdos e você ter uma preparação aí muito boa para performar bem no seu concurso. E aí eu sei que nessa hora todo mundo tá pensando o seguinte, tá, mas aí vamos falar de valores, né? Porque, bom, o curso tem tudo isso, né? Meu Deus do céu, quanto vai custar? Primeiro, a gente pode colocar na tela que se você fosse investir individualmente para cada uma dessas situações, né, desses materiais, como mentorias ao vivo, materiais completos, cronogramas personalizados, banco de questões, simulados, revisões, olha lá, 4.387. Esse seria o custo.
né? Se você fosse montar tudo sozinho. Só que a gente pode ir para a próxima tela, porque aí olha a condição especial que temos para vocês. Se você quiser adquirir, você coloca aí já o seu celular para escanear esse QR Code e você consegue adquirir tudo isso, TRT Nacional Club, por R$ 2.597. Prof, mas é caro. Gente, olha, lembra quanto você vai ganhar? Vamos lembrar quanto você vai ganhar, né? 16 mil reais? Então, claro, eu sei, né? E aqui eu não tô relativizando, eu sei que aqui a gente precisa entender a realidade de cada um, mas é um pacote completo com tudo que você precisa. E ainda tem cupom com 15% de desconto, que é Semana CEISC. Semana CEISC te dá um cupom de 15% de desconto. Então, aproveite. Porque isso é investimento, isso é prioridade. Muitas coisas na nossa vida, às vezes a gente gasta, né? Porque precisa, enfim. Outras porque a gente não fez um planejamento bom do nosso dinheiro, né? E aqui, quando você investe no seu estudo, certamente você não vai se arrepender. Ninguém se arrepende. Nunca ouvi ninguém dizer, olha, me arrependi de ter estudado, de ter me dedicado, de ter investido no meu futuro. O que a gente escuta é o contrário, né? A gente escuta isso muito assim, poxa, aí eu resolvi estudar sozinho e não passei. Aí eu resolvi não adquirir alguma coisa e isso acabou me prejudicando no sentido de não obter a aprovação. Então, fica aqui essa observação para vocês que está com um ótimo preço, né? E ainda um cupom exclusivo, vou repetir, Semana CEISC. E você pode parcelar esse valor também. E aí, quando a gente parcela, fica um pouco mais diluído, fica um pouco mais fácil também. E eu gosto de brincar com os meus alunos, que eu tô sendo uma constante dieta. Sou a pessoa que eu tô sempre dizendo pros alunos, ai, gente, voltei pra minha dieta, né? Eu tô sempre assim com meus alunos. E eu voltei pra minha dieta agora. E aí, o que eu vou economizar não comprando pizza, não comprando hambúrguer, eu posso pagar um curso do TRT, entendeu? Você pode fazer uma dieta, de repente você diminui o iFood, né? Você paga o parcelado do curso. A Valentina também antes assim, olha, eu tava vendo isso aqui, ela sempre compara com uma pizza. Mas mas tá bom o preço, olha só, isso aqui é mais ou menos uma pizza e meia, se eu comer uma pizza e meia menos ou menos, você fala assim, o comparativo dela. E é isso, gente, a gente tem que botar na balança as nossas prioridades. Você vai fazer um investimento, não é um gasto, tá? É um investimento que você faz no seu futuro. Já pensou você investir 2.597 para no futuro você receber mensalmente mais de 16 mil reais? Não é um bom investimento, né? Mas, como a Cleise já falou para vocês, não é com passe de mágica. Vai exigir a disciplina e o esforço de vocês? Lógico que sim, mas é algo que vocês podem fazer por vocês mesmos. E aí, a gente quer trazer agora para você aqui uma mensagem de uma aluna. Podemos colocar, Luiz? A gente vai trazer uma mensagem aqui muito legal de uma aluna para vocês verem a experiência. Uma coisa é as profs falando aqui, né? Outra coisa é você escutar uma aluna do CEISC falando sobre a importância e como foi a preparação. Vamos colocar? Eu coloco aqui também, Luiz? Ou tu coloca ali? Então roda aí pro pessoal. Eu queria que tivessem me dito que antes do sim eu teria alguns nãos e que eles iam doer bastante, mas que não era pra eu ficar muito triste, era pra me reerguer no dia seguinte e pensar no próximo. Faz pequenas metas, não adianta fazer uma meta gigante que você nunca vai conseguir cumprir. Pequenas metas, metas diárias, metas semanais, isso vai te dando confiança. E aí no final você começa a perceber que o teu nome tá entrando em algumas listas. Então, não desista e pequenas metas. Eu tenho alguns amigos que ainda continuam estudando e o que eu mais digo pra eles é pra não desistir, porque vai dar certo, vai chegar, todo mundo tem o seu momento, é só não desistir. Ai, que legal, né? Que legal a gente ver um depoimento. E aí, o próximo pode ser o seu também, né? Já pensou o próximo depoimento que a gente apresentar aqui ser o seu também, relatando como foi boa a sua aprovação, quanto é gratificante, né? Depois você vê que todo aquele esforço, toda aquela dedicação foi recompensada. E é assim, né? É uma matemática simples. Quando a gente investe, quando a gente
planta a gente colhe, quando a gente estuda, a gente aprova, né? Então a gente quer terminar aqui, já estamos indo para o final. Primeiro, agradecendo a todos vocês que estiveram com a gente durante esse momento. Dizer que nós, professoras, e todo o time de professores e a equipe do CEISC estaremos aqui para auxiliar vocês nessa caminhada. O nosso papel é justamente estar aqui para trazer o conteúdo, trazer não só o conteúdo, mas as ferramentas também que vão fazer com que essa sua preparação ela se torne o mais produtiva possível e o mais certeira possível para a sua aprovação. Então, estaremos aqui, a gente pode colocar de novo na tela, aproveita que tem aí, ó, volta aí um slide, porque a gente tem o cupom de desconto CEISC, né? Ali, ó, Semana CEISC, aproveita o cupom e vem com a gente então, né, Fran? Isso, muito bem, aqui na live então, a gente viu panorama dos concursos, você já sabe o que vem por aí nos próximos meses, oportunidades, as disciplinas que são a base do seu estudo, que são a base do nosso curso, como começar e principalmente quais são as ferramentas que você precisa ter para buscar essa aprovação. Dito isso, muito obrigada pela parceria, Cleise. Obrigada, Prof. Fran. Obrigada àqueles que estavam assistindo a gente. Sintam-se abraçados vocês e espero vê-los nas aulas ou nas mentorias. Até mais! Até mais!